Imagine cair 600 metros dentro de um vulcão ativo, presa entre rochas, ferida sozinha. Por 90 horas, o mundo inteiro assiste através das redes sociais, enquanto equipes de resgate correm contra o tempo. Essa é a história de Juliana Marins, que chocou o Brasil e expôs as falhas graves do sistema de resgate da Indonésia. Se você curte casos de crimes reais, fenômenos paranormais e mistérios inexplicáveis, então você está no lugar certo. Eu sou Kate Rosa e aqui mostramos que a realidade é mais assustadora que qualquer ficção. Se é novo por aqui, seja bem-vindo, e para quem me acompanha, é muito bom ter você de volta. Se você quer saber por que a morte de Juliana gerou revolta internacional e quais falhas foram expostas, fica comigo até o final, porque essa história vai te deixar muito indignado. Em fevereiro de 2025, a brasileira de 26 anos, chamada Juliana Marins, estava vivendo o auge da sua realização pessoal. Ela tinha se formado em publicidade pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas em vez de entrar de cabeça direto na vida corporativa, Juliana decidiu fazer algo que exigia uma coragem incrível. Ela ia mochilar pela Ásia, completamente sozinha. Agora, Juliana não era apenas uma mochileira disposta a tudo por emoção, não. Ela era uma atleta experiente que tinha completado várias corridas, inclusive uma até no Egito. Ela participava de projetos sociais na sua cidade natal, Niterói, no Rio de Janeiro, e pelas postagens no Instagram, dava para ver que ela era alguém que genuinamente amava a natureza, aventuras e se conectava com as pessoas do mundo todo. Mas como muitos viajantes solo, Juliana, às vezes, enfrentava a solidão de estar longe da família e dos amigos. Em suas postagens, ela escrevia sobre sentir falta de casa, ao mesmo tempo em que se deslumbrava com as pessoas incríveis que estava conhecendo e os lugares de tirar o fôlego que estava descobrindo. Em junho de 2025, Juliana já tinha passado pelas Filipinas, Vietnã e Tailândia. Seu próximo destino era a Indonésia, especificamente a ilha de Lombok, um lugar que tinha se tornado cada vez mais popular entre os mochileiros por ser uma alternativa mais tranquila às praias lotadas de Bali. Em Lombok, tem um lugar famoso que atrai os aventureiros do mundo inteiro, o Monte Rinjani. Não era uma montanha qualquer, era o segundo vulcão mais alto da Indonésia, com quase 3.800 metros acima do nível do mar, e ainda estava ativo. A última grande erupção tinha ocorrido em 2016. A trilha até o Monte Rinjani era conhecida entre os trilheiros experientes. Geralmente, levava de 2 a 4 dias para ser concluída, exigia excelente preparo físico, equipamentos adequados e, o mais importante ainda, guias certificados. O terreno era traiçoeiro, com inclinações íngremes, pedras soltas, superfícies escorregadias e temperaturas que podiam chegar até 4 graus Celsius. Somando a névoa, poeira vulcânica e o clima imprevisível, era uma das trilhas mais desafiadoras do Sudeste Asiático. Mas para Juliana, que vinha acumulando experiências durante a viagem, o Monte Rinjani representava o ápice da sua jornada. Ela contratou um guia local e se juntou a um grupo de 6 turistas para aquela que deveria ser a aventura da sua vida. Na manhã do dia 21 de junho de 2025, às 4 da manhã do horário local, Juliana e seu grupo começaram a subida. Começar cedo era crucial. Precisavam avançar bastante antes que a névoa da tarde e o clima tornassem as condições ainda mais perigosas. À medida em que subiam, o grupo documentava a jornada, em vídeos que depois se tornariam tragicamente significativos. Juliana chegou até a gravar um vídeo com uma turista, ambas comentando sobre a vista do local. Now we are in Camp Base, yeah, and the view is amazing. Yeah, you can Oh, it was so worth it, so worth it. Yeah, we did it for the view, so I'm glad. Amazing, yeah, amazing. Yeah. A área da cratera estava envolta com nuvens densas e a visibilidade era extremamente baixa. Great. Eles tinham montado acampamento com barracas, planejando passar a noite na montanha antes de continuar a trilha. Nothing. Do it for the view. Mas tinha algo na situação de Juliana que tornava tudo ainda mais perigoso. Ela tinha 5 graus de miopia.
e não estava usando óculos durante a trilha. Enquanto o grupo continuava a trilha ao redor da cratera, Juliana começou a se sentir exausta. A combinação de altitude, do terreno difícil e do esforço físico estava cobrando o seu preço. Ela pediu para o guia para eles pararem um pouco para ela poder descansar. Só que é aqui que a história toma um rumo trágico, onde questões de responsabilidade e protocolos de segurança, mais tarde, gerariam controvérsia internacional. Em vez de manter o grupo junto, Ali tomou uma decisão que marcaria sua vida para sempre. Ele instruiu o restante do grupo a seguir em frente, enquanto ficaria com Juliana. Segundo seu depoimento posteriormente, ele disse para ela descansar enquanto caminhava 3 minutos à frente para alcançar os outros. Mas então, Ali tomou outra decisão ainda mais estranha. Ele disse que se afastou de Juliana por cerca de 5 a 10 minutos para fumar um cigarro, deixando ela completamente sozinha em uma das montanhas mais perigosas da Indonésia. Quando voltou após o que afirmou ter sido cerca de 30 minutos afastado, Juliana tinha desaparecido. Em algum ponto daquela trilha traiçoeira, com a visão gravemente comprometida e sem ninguém para guiá-la, Juliana escorregou e caiu uma encosta íngreme. Mas não foi uma queda simples. O terreno onde ela caiu é hostil, um desfiladeiro estreito entre 2 pedras enormes, com solo solto, seco e escorregadio, que tornava praticamente impossível subir de volta. Cada vez que tentava subir, escorregava ainda mais. Foram 3 horas angustiantes até que outro grupo de turistas, passando pela área, avistou algo que os fizeram gelar a espinha. Usando um drone, conseguiram capturar imagens que logo se espalharam rapidamente pela internet e pelos jornais do mundo inteiro. Juliana, a 300 metros do fundo do desfiladeiro, mexendo os braços e claramente pedindo ajuda. Ela estava viva, mas presa em algo que só pode ser descrito como uma prisão natural. O que aconteceu em seguida expôs uma série de falhas que gerariam indignação internacional. Quando Ali percebeu que Juliana tinha sumido, gravou um vídeo e enviou para o seu supervisor. Mas ao invés de acionar imediatamente a Defesa Civil da Indonésia ou serviços de resgates adequados, o supervisor ligou para os responsáveis do parque, que então ligaram para uma brigada local. Foram 15 horas até as equipes de resgate devidamente equipadas chegassem ao local. Enquanto isso, a notícia sobre a situação de Juliana se espalhava rapidamente pelas redes sociais, em grande parte graças à sua irmã no Brasil, que criou uma página no Instagram chamada Resgate Juliana Marins, que coordenava os esforços de resgate para combater as fake news que já começavam a circular. O governo brasileiro enviou diplomatas para a Indonésia e o pai de Juliana cruzou o mundo para acompanhar a operação de resgate. O mundo inteiro assistia, esperando e torcendo. Mas as equipes de resgate enfrentavam condições quase impossíveis. O desfiladeiro onde Juliana tinha caído era extremamente difícil de acessar. O tempo estava péssimo, com névoa densa que tornava a visibilidade quase nula. As cordas trazidas não eram longas o suficiente para alcançá-la. Os helicópteros não conseguiam se aproximar por risco de deslizamento de rochas que poderiam fazê-la cair ainda mais. E conforme as horas viraram dias, algo horrível aconteceu. Juliana escorregava cada vez mais fundo no desfiladeiro. Ela caiu de 300 metros para 500 metros e, eventualmente, para 600 metros abaixo da trilha principal. Durante 90 horas, Juliana permaneceu presa naquele desfiladeiro. Ao contrário do que circulou nas redes sociais, ela nunca recebeu comida, água ou roupas para se aquecer. As equipes de resgate não conseguiam alcançá-la e as condições eram perigosas demais para a entrega de suprimentos. Durante esse tempo, vídeos falsos começaram a circular online mostrando supostas tentativas de resgate e a alegação de que Juliana estava recebendo ajuda. Sua família teve que lutar constantemente contra a desinformação enquanto tentava coordenar desesperadamente esforços internacionais de resgate. O mundo assistia por imagens de drone e atualizações nas redes sociais, enquanto as equipes faziam tentativas após tentativas de alcançá-la, sendo forçadas a recuar pelo clima e pelo terreno traiçoeiro. Na terça do dia 24 de junho de 2025, 90 horas após a queda inicial, voluntários de resgate finalmente conseguiram alcançar a localização de Juliana, 600 metros abaixo do desfiladeiro. Ela já não estava mais viva. Os voluntários tomaram uma decisão
que dizia muito sobre quem eram e sobre o que ainda resta de bom nas pessoas diante da tragédia. Eles escolheram passar a noite com o corpo em condições de frio extremo, à beira de um penhasco de 500 metros, protegendo até que a equipe de resgate pudesse chegar na manhã seguinte para ajudar a trazê-la de volta pela montanha. A autópsia revelou mais tarde que Juliana tinha morrido cerca de 20 minutos após sofrer um trauma grave causado por uma segunda queda ainda mais séria. Ela teve fraturas no tórax, ombro, coluna e coxa, causando hemorragia interna e danos aos órgãos. A morte de Juliana gerou controvérsia internacional e levantou sérias questões sobre a segurança no turismo de aventura, treinamento de guias e protocolos de resposta a emergências na Indonésia. As estatísticas eram alarmantes. Entre 2020 e 2024, o Monte Rinjani tinha registrado 180 acidentes relatados e 8 mortes. O governador da província de West Nusa Tenggara acabou admitindo que não tinha infraestrutura adequada de resgate e prometeu revisar os procedimentos de segurança. Mas para a família de Juliana, essas promessas chegaram tarde demais. Juliana Marins morreu vivendo o sonho de conhecer o mundo e a sua história serve tanto como um tributo ao espírito aventureiro que move as pessoas a explorar os lugares mais belos e perigosos do planeta, quanto como um alerta do que pode acontecer quando os protocolos de segurança falham. Sua morte não foi apenas um acidente trágico, foi o resultado de múltiplas falhas sistêmicas, desde o treinamento inadequado de guias até a infraestrutura de resgate insuficiente e a má coordenação de respostas emergenciais. A história de Juliana continua alimentando debates sobre como tornar o turismo de aventura mais seguro, sem perder o senso de maravilha e descoberta que atrai pessoas a lugares como o Monte Rinjani. Muito obrigado por assistir, e se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com quem ama casos de crimes reais, fenômenos paranormais e mistérios inexplicáveis. Agora eu quero saber, na sua opinião, você acha que o guia deveria responder criminalmente por ter abandonado a Juliana? E me conta uma outra coisa. Você já passou por alguma situação de risco em alguma viagem? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Até a próxima!